Bom dia a todos. Aproveitando a palestra anterior, vocês estão percebendo que a minha voz está muito boa. Ainda bem que eu não vou fazer toda a palestra, né? Eu só vou apresentar. Nós queremos dar, então, boas-vindas aos que estão aqui presentes e ao pessoal da internet. E destacar, então, que a Semana do Farmacêutico é transmitida online e integra as mais diversas áreas da atuação farmacêutica. A gente salienta também que amanhã, na Redenção, haverá o farmacêutico na praça, das 9 às 16 horas, tentando evidenciar os serviços farmacêuticos para a população e valorizando a atuação do profissional em prol da saúde e bem-estar. Agradecemos também a parceria da PUC e lembramos que o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul quer ouvir vocês, então pedimos a gentileza de que respondam à pesquisa de satisfação quando forem baixar o certificado de presença no acesso restrito. Dentro da programação, então, da 7ª Semana do Farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul apresenta agora a palestra Contribuição dos Exames Laboratoriais no Uso Racional de Antibióticos, com Afonso Luiz Bart. Ele é farmacêutico bioquímico com especialização em biotecnologia moderna pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em microbiologia clínica pela Universidade de Londres. Atualmente é o coordenador do Laboratório de Pesquisa em Resistência Bacteriana do Centro de Pesquisas Experimental do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. É professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bolsista Produtividade em Pesquisa 1B do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e coordenador do INCT, Instituto Nacional de Pesquisas em Resistência a Antimicrobianos. Coordena o Comitê Multidisciplinar da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul. Com vocês, então, Afonso Bart. Obrigado, Renato. Bom dia a todos. 10h53, então. Como o Renato já falou, meu nome é Afonso, né? Para mim é uma satisfação, né? E eu agradeço o convite do Conselho para apresentar o que o Francisco pediu, né? Que fosse a contribuição dos exames laboratoriais no uso racional de antibióticos. Eu devo dizer que, quando o Francisco me contactou, eu falei, olha, eu posso falar sobre, talvez o pouco que eu entenda, que é a parte mais de microbiologia desses exames, né? Então, vocês vão ver que o final da minha apresentação vai ser isso, né? A contribuição de exame, como é que nós, da parte do laboratório de análises clínicas, podemos contribuir nesse aspecto aí. Agradeço também o tempo que vocês vão dedicar, talvez 1h15 aí, para ouvir essa apresentação. Então, na verdade, essa é o texto, ou título, né? Mas eu preferiria, então, um título mais como esse, né? Que é o que eu vou me focar, que é resistência bacteriana, foco nos testes laboratoriais de microbiologia. Então, como o Renato já falou, eu sou Afonso, eu tenho 2 atividades, eu trabalho como pesquisador no Hospital de Clínica de Porto Alegre e sou professor, então, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, vamos lá. A ideia, me permitam fazer assim, né? Não consigo ter o viés de não ser um tanto acadêmico, né? Apresentar a resistência bacteriana, como é que a mídia está apresentando a resistência bacteriana, informar dados de grande porte sobre essa área de resistências antimicrobianos, mencionar alguma coisa sobre a atualidade ou origem dos genes de resistência, pressão do uso dos antibióticos, será que a resistência está aumentando mesmo? Quem são os protagonistas de resistência? E aí, lá no final, mencionar o que pode ser feito, aí, como é que a gente pode colaborar no diagnóstico laboratorial. Falar de algumas iniciativas no Brasil, e, se a gente tiver um tempo, certamente eu vou dar lá uma divagada no final, pensando no Albert Einstein, né? Então, vamos lá. Quem não ouviu falar em superbactéria hoje em dia? Talvez poucos não tenham ouvido falar em superbactéria, né? Isso está na mídia, volta e meia aparece, né? Aqui no Rio Grande do Sul, em particular, tivemos aí o surgimento de alguns mecanismos de resistência muito importantes no Brasil como um todo, surgiram aqui no Rio Grande do Sul, né, nos diversos hospitais aqui da nossa região.
o que acontece, né? Então, assim, do ponto de vista acadêmico, de novo, na verdade, superbactéria não existe, né? Como diria o nosso amigo ali. Na verdade, qualquer bactéria pode se tornar super. Né? O que a gente entende que seria o mais correto, o termo superbactérias, que nós, microbiologistas, gostaríamos que não fosse tão utilizado como é utilizado hoje em dia, né? Seria, então, a bactéria multiresistente aos antibióticos. Né? Então, um termo que vocês vão ouvir, essas 3 letrinhas aí, assim, no resto da apresentação, AMR, né, do inglês, Antimicrobial Resistance, seria, então, efetivamente, a superbactéria. Então, ok, podemos usar o termo superbactéria, mas cuidando dessa questão, né, que é uma bactéria super resistente ou muito resistente aos antibióticos. E aí, então, como é que se desenvolve a resistência? Como é que surge resistência? Né? Então, isso aqui é muito rápido, não consigo também não mencionar, isso é uma célula bacteriana, e a bactéria pode, de uma forma geral, por 4 mecanismos, se tornar resistente aos antibióticos. Ou ela vai não permitir que o antibiótico penetre na célula bacteriana, né? Então ela tem uma permeabilidade reduzida à penetração do antibiótico, ou o antibiótico vai penetrar e a célula vai jogar o antibiótico para fora, em mecanismos de fluxo, ou o antibiótico vai penetrar, mas não vai se ligar na proteína-alvo. Então, esses 3 mecanismos são bastante importantes, mas, inegavelmente, é a produção de enzima que degrada antibiótico, né? Como as beta-lactamases, em particular as carbapenemases. Vamos ver que eu vou até o final falando de carbapenemases, que realmente é o grande problema hoje em dia. É um mecanismo mais prevalente, mais atual e mais preocupante, porque ele se dissemina de uma bactéria para outra. Então, se a gente quiser ser bem assim, bem leigo e falar nisso, né? Esse é um texto da revista Saúde, que saiu, vou mostrar mais adiante, a capa da revista, agora em março desse ano. Então, assim, algumas bactérias são inerentemente resistentes aos antibióticos. Tem um mecanismo intrínseco nelas, né? O que acontece? Dependendo do local onde elas estão, elas vão poder... Então, aquelas que são sensíveis vão morrer, as resistentes, então, se disseminam mais, aumentam. E agora é bem interessante, como eu gosto de dizer, não existe nicho vazio para a bactéria, ou seja, se o meu intestino é colonizado por bactéria, e a bactéria é sensível ao antibiótico, e essa bactéria é removida, uma bactéria resistente a antibiótico vai tomar conta daquele nicho, né? Então, e mais ainda, ela toma conta e ainda passa o mecanismo de resistência para outras bactérias. Então, assim, sob o ponto de vista não científico, eu acho que a reportagem dessa revista, que está lá embaixo, né? Porque as bactérias são o desafio do século, né? Saiu em março desse ano. A revista Saúde ela é bem interessante porque ela traz, principalmente, a grande cadeia de movimento dos genes de resistência, que eu vou terminar lá no final dessa apresentação falando, né? Que o grande problema é do paciente que está hospitalizado, quem morre, quem tem alta morbidade em relação a bactérias multiresistentes é, inegavelmente, o paciente que está internado no hospital. Esse é o problema, né? Muito grande. E a gente sempre se focou muito nisso, mas hoje se sabe claramente que a pressão seletiva do uso de antibióticos ela não acontece somente a nível hospitalar, talvez muito antes, pelo contrário. Então, essa revisão, essa matéria é bastante interessante, apresentando as bactérias e, enfim, como isso está disseminado no mundo como um todo. Ok, mas eu não trouxe aqui revistas, né, não científicas. Então, se alguém quer um dado bem mais científico, tem esse relatório desse James O'Neill, né, esse é um macroeconomista inglês, o cara que criou a expressão BRICS, né, que é os países emergentes, o Brasil, Rússia, Índia, China, né, e África do Sul. Então, esse cara foi então solicitado ao governo inglês que fizesse o levantamento e perspectivas de resistência aos antimicrobianos. Então, esse é um relato, né, coordenado por esse cara. Maio de 2016. Primeira coisa, né? Então, ele disse, desde quando ele começou a escrever esse relato, e esse relato tem mais de um volume, pelo menos 1 milhão de pessoas morreram devido à resistência aos antimicrobianos desde 2014, né? Que foi quando ele começou efetivamente a escrever esse relato. Né? Então, inegavelmente, resistência bacteriana tem custos humanos trágicos. Querem ver mais números? Enquanto até cada ano, né, 8,2 milhões de pessoas morrem de câncer, 1,5 de diabetes, 1,2 de acidentes nas estradas, mortes relacionadas à resistência aos antimicrobianos
Em 2050, vão atingir a marca de 10 milhões de pessoas. Então, realmente não é um número... Eu devo dizer para vocês que eu não sei se esse número é muito confiável, mas também, se não for 10 milhões, se for 8 milhões de pessoas, é algo bastante preocupante, né? Então, realmente, os custos humanos são trágicos. E vejam que isso está distribuído, essa mesma previsão anterior, se somar esses números todos, aí, dá esses 10 milhões de pessoas. Claro, muito mais vão morrer na China, por exemplo, na Ásia, na África, mas aqui na América Latina estão prevendo aí 392 mil mortes até o ano 2050, devido à infecção bactéria multiresistente. Mais ainda, não somente morte aumenta, mortalidade aumenta quando a bactéria é resistente aos antibióticos, mas o tratamento dessas infecções também, o custo, desculpe, do tratamento dessas infecções aumenta consideravelmente. Então, tem custo humano trágico e tem custo também, custo financeiro bastante importante. Então, se estima aí... aqui está em inglês, vamos botar em português, né? Gosto desse texto da Revista Saúde, né? A falta de antibióticos reduzirá em 5% o produto interno bruto das nações subdesenvolvidas. Isso empurrará 28 milhões de cidadãos para baixo da linha da pobreza. Então, o efeito será pior que o ocorrido no colapso financeiro de 2008. Então, assim, custo humano trágico e custo financeiro também muito trágico. Mudando um pouco do assunto, mas a resistência é algo novo? Né? Será que as bactérias realmente já eram resistentes no passado? Então, 2 artigos para vocês, daí entrando bem na literatura científica. Esse aqui é da PLOS, o ano de 2012. Vejam bem, uma caverna lá no Novo México, uma região que eles entendiam que estava lá, isolada do mundo por 4 milhões de anos. Então, aquelas coisas de pesquisador foram lá e fizeram cultura bacteriológica, identificaram bactérias e determinaram o perfil de sensibilidade. E vejam que muitas bactérias já apresentavam resistência aos antibióticos numa caverna que ficou intacta por 4 milhões de anos, né? Deixa eu marcar aqui, eu acho que vocês não conseguem ler, eu não consigo ler, mas o meropenem, que é um antibiótico carbapenêmico, né, desenvolvido agora na década de 90, já tinha bactéria, 4 milhões de anos atrás, resistente a esse antibiótico. Então, esse é um artigo, esse é um outro artigo aqui, essa é uma caverna lá, na verdade, é um pequeno rio, né, nos Estados Unidos, aqui não é tão antigo, mas em 30 mil anos atrás, né, também descobriram bactéria resistente, em particular Coccus gram-positivos com gene VAN-A, que só foi descoberto hoje em dia, aí, nos últimos 10, 15 anos. Né? Então, inegavelmente, sim, resistência não é, a bactéria não desenvolveu resistência agora. Né? Ela já tem genes de resistência há muitos anos. Mas, inegavelmente, tá, é o uso de antibiótico, é a pressão seletiva do uso de antibiótico que leva à disseminação ou aumento da prevalência. Então, isso aqui eu mostro meus alunos, que eu vejo vários aqui, fico feliz em vê-los. Né, eu já mostro em aula isso aqui. Essa aqui é a descoberta de Fleming, lá em 1929. Né, um fungo contaminou as placas dele e os estafilococos não cresceram perto do fungo. Esse fungo era o Penicillium notatum, então ele estabeleceu, né, que aquele fungo produzia uma substância que inibia, então, aquelas bactérias, Penicillium notatum, penicilina, a substância. Né? E essa substância, então, primeiro antibiótico utilizado na prática clínica, então isso aqui é 1929, Segunda Guerra Mundial, muito utilizado. Muitos dos soldados que morreram na Primeira Guerra morreram de processo infeccioso e não morreram na Segunda Guerra, exatamente porque a cura do processo infeccioso era possível. Gosto de dizer, não, às vezes não é muito legal o professor dizer que está sendo filmado isso, né? Mas agora também a penicilina curava gonorreia, então todo mundo podia bimbar à vontade, porque a gonorreia, então, seria curada, não teria problema nenhum. Então, vejam o impacto social de um novo antibiótico, né? Ou do primeiro antibiótico. Esse é um slide que é meu, eu criei esse slide aqui, que é assim, entrou no mercado a penicilina, 100% de estafilococos eram sensíveis à penicilina. Na década de 60, diminuiu talvez para 50%, e hoje em dia, 2017 ou 2018, se tiver 10% de estafilococos aureus sensíveis à penicilina, é muito. Ninguém não deveria nem testar penicilina para estafilococos aureus. E por que eu boto isso? Porque todo novo antibiótico que entra no mercado, essa é a tendência que ocorre. Ele tende a entrar com um espectro de ação bastante grande, uma potência bastante grande, e logo vão surgindo resistência.
Isso pelo próprio Fleming, lá em 1940, ele mesmo que descobriu a penicilina, deixa eu passar rápido, tirar do inglês e botar no português aqui, ele viu que a Escherichia coli, na época chamada Bacillus de coli, produzia uma substância que inibia a ação da penicilina. Então, na própria descoberta da penicilina, já tinha aí noção que as bactérias poderiam se tornar resistentes. E esse é o problema, né, hoje em dia. Se desenvolveram, ou se descobriram e desenvolveram muitos antibióticos, e o que se diz? Ali, a partir da metade dos anos 80, talvez início dos anos 90, tem a Discovery Void, ou seja, um espaço aí que não se desenvolveu mais antibióticos. Tá? Porque, eu vou falar mais adiante, que tem questão de custo, e porque se achou que talvez as doenças infecciosas teriam sido resolvidas, né? Deixa eu mencionar para vocês que os carbapenêmicos, veja que estou sempre chamando a atenção para isso, são antibióticos relativamente atuais no seu desenvolvimento, né? Mas, então, o que acontece? A Organização Mundial de Saúde viu isso claramente, doenças por bactérias multiresistentes, aqueles antibióticos todos, cada vez se desenvolvendo mais, então o mundo está ficando sem antibióticos, né? Não tem quase antibióticos novos. Isso foi um problema muito grande. E por que isso aconteceu? Então, assim, enquanto que é fácil trabalhar com substância, a gente faz isso quase no dia a dia de quem trabalha com pesquisa, né, de prospecção de fármacos, né, pega uma esponja marinha, extrai lá uma substância, testa contra a bactéria e vê, ela inibe o crescimento bacteriano. Isso é uma coisa. Outra coisa é esta substância entrar no mercado efetivamente. Tá? Então, tem esse slide aqui, que eu acho bastante interessante. Vejam como que é o custo, e nós todos sabemos que as coisas são muito direcionadas pelo curso, certamente ou são na indústria farmacêutica. Tá? Primeiro vamos ver assim, em tempo, leva 23 anos, que é a previsão, quando se desenvolve lá desde o início um antibiótico, na pesquisa pré-clínica, até ele entrar no mercado e começar a dar lucro para a empresa farmacêutica. E, aliás, o desenvolvimento pode chegar lá a 6 milhões, é isso? De dólares, e depois começar a dar um rendimento que talvez não alcance isso. Então, hoje em dia, é muito caro desenvolver, criar e botar no mercado os novos antibióticos. Mas, mesmo assim, então, com a preocupação da necessidade de novos antibióticos, né, se criou essa expressão aí, né, nos Estados Unidos, em 10 anos teria que ter 20 novos antibióticos no mercado, então os norte-americanos estão fomentando o desenvolvimento de antibióticos, foi criado, então, o GAIN, né, Generating Antibiotics Incentives Now, ou seja, o desenvolvimento de novos antibióticos está ganhando um incentivo muito grande. Então, aquele void que terminava lá, que eu mostrei para vocês, hoje existem novos antibióticos desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento que devem entrar no mercado. Problema disso, muitos deles são para bactérias gram-positivas, que não são o principal problema de resistência, e quase todos os novos, e aqui estão eles, são coisas relativamente, são ideias antigas com novos compostos, ou seja, são beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamase, mas não são necessariamente novos antibióticos com novos mecanismos de ação. Tá? Mas sim, vocês vão ver que quem for para essa área, que tem muitos novos antibióticos, combinação de beta-lactâmico e inibidor de beta-lactamase. Então tá, então basta a gente voltar a desenvolver antibiótico, essa coisa vai se resolver. Será? Quem gosta de cientologia, né, medida de ciência, então esse é um artigo bastante interessante, a história dos antibióticos e a resistência em dados cientométricos. Então, esses tigres aqui estudaram 22.300 publicações, tá, nos últimos 70 anos, relacionando o quê? Surgimento do antibiótico e os casos de resistência a esse antibiótico. Então, eu vou poluir o slide agora, eu sei, mas olhem assim, isso aqui é o surgimento de dados de resistência para diferentes antibióticos. O primeiro lá em cima é penicilina. Tá? Vejam que os primeiros dados de resistência, descrição de resistência, levaram 25 anos depois que a penicilina entrou no mercado. Para a tetraciclina, mais ou menos a mesma coisa. Para a eritromicina, para a vanco, veja, 40 anos depois que a vancomicina entrou no mercado, surgiram as descrições de casos de resistência, meticilina,
e assim por diante. O que eu estou chamando a atenção de vocês aqui? Tá? Que quanto mais novo o antibiótico entrou no mercado, esses antibióticos na década de 90, etc., o tempo para o surgimento de resistência reduziu muito. Reduziu muito, porque cada vez mais hoje se usa antibióticos. Tá? Então, aqui, de novo, um gráfico meio poluído, mas assim, ó, olhem a bolinha e o triângulo. Toda vez que a bolinha e o triângulo estiverem muito próximo, menos tempo levou para surgir resistência. Ó, veja o que acontece aqui, né, nos novos antibióticos. Resistência praticamente surge quando o antibiótico é colocado no mercado. Então, desenvolver novo antibiótico é interessante, é importantíssimo, mas não é a solução final. Né? Então, aqui, trazendo só um gráfico maior, né, falando que é o grande problema hoje a nível hospitalar, que mata pessoas, são os bacilos gram-negativos produtores de carbapenemase, surgindo aí a partir de 2006. Como é que está o consumo de antibióticos no mundo? Como é que está esta evolução? Né? Esse aqui, então, é a revista Lancet Infectious Disease 2013, né? Então, eles mostrando o consumo de antibióticos no mundo. Inegavelmente, Índia, Paquistão e Egito consomem muito, muito antibiótico. E a gente sempre pensa, o consumo de antibiótico é relacionado à pressão seletiva. Alguém que olhar mais rapidinho vai ver que o Brasil não, o Brasil até que não parece que consome muito no mundo como um todo. Tá? Isso aqui é consumo, é sem evolução, consumo. Vamos adiante. Outro artigo da Lancet Infectious Disease, 2014, tá? Mostrando os diferentes, principalmente antibióticos beta-lactâmicos são muito consumidos, beta-lactâmicos propriamente dito, as cefalosporinas. Mas o que eu quero mostrar desse artigo é isso aqui. Ó. Isso aqui é um mapa do mundo como um todo. Tá? Isso aqui é o crescimento anual do consumo de antibióticos. E os países que estão marcados ali mais em vermelhinho é que houve um aumento muito grande. Ou seja, se nós no Brasil... Ops, o que eu fiz? Se nós no Brasil não temos uma taxa tão comparada de consumo em relação aos outros antibióticos, inegavelmente... Estamos, nos últimos 10 anos, aumentamos muito o consumo de antibióticos. Então, sim, a China e a Índia são os países com maior consumo de antibiótico, mas, inegavelmente, isso que eu quero marcar para vocês, são os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que aumentaram em 76% do consumo de antibióticos no mundo nos últimos 10 anos. Então, inegavelmente, estamos usando muito antibiótico. Em contraste, eu gosto dessa foto aí, antropogênico, né? Eu não conhecia essa expressão. O que é antropogênico? Tá? É relacionado ou resultado da influência do ser humano. Se a gente for viver lá no Polo Sul, tá? Lá não tem pressão seletiva de uso de antibióticos. Tá? Então, nesse tipo de região, a resistência aos antimicrobianos é quase nula. Das poucas bactérias que são isoladas, são trabalhadas lá. Então, isso para mostrar o quê? Inegavelmente que o consumo, o uso de antibióticos é a pressão seletiva para o surgimento de resistência. Mas será que a resistência realmente está aumentando? Então, agora vem a pergunta talvez mais importante dessa apresentação para vocês. Tá? Qual é a minha idade? Vocês acham que eu estou próximo dos 50? Ou que eu tenho mais que 50? O que vocês acham? Próximo? Mais que 50? Então, assim, como é que se descobre a idade do apresentador? Eu nem sei quem apresentou antes e quem vai apresentar depois de mim. Apresentadores que têm slide com fundo escuro são velhos. Tá? Normalmente tem mais... Aliás, eu tenho 55 anos e na matemática 55 está mais próximo dos 50. E também está acima dos 50. Mas, enfim. Tá? Quem tem slide com fundo escuro é um cara que já há muito tempo está aí nessa área. Esse é um slide antigo, né, que eu fiz lá em 2003, a partir de um artigo do David Livermore. Vejam bem, 2003... Lá na Inglaterra, eles analisaram 1,42 milhões de bactérias gram-negativas, Enterobacteriaceae, no estudo, e acharam apenas 59, ou seja, 0,005% de resistência ao imipenem, ao carbapenêmico, que entrou no mercado no final da década de 90.
Ou seja, a resistência a carbapenêmico, nessa época, era extremamente baixa. Como é que é hoje? Então, esse é um artigo do Sentry, que é um estudo internacional de consumo de resistência aos antimicrobianos. Vejam, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella sp, é uma bactéria que já apresenta quase não, 7% de resistência aos antimicrobianos. 7%, né, Afonso? Mas antes era 0,0005%. E, aliás, se essa Klebsiella já tem uma beta-lactamase, essa beta-lactamase não degrada a carbapenêmico, mas se ela já tem esse mecanismo de resistência, vejam que ela já é bem mais resistente aos carbapenêmicos, chegando a 35% nos Estados Unidos. Querem dados daqui, mais próximos? Variação de resistência ao imipenem, carbapenêmico, né, pelo tempo. Vejam aqui o vermelhinho é o Brasil, o que está aumentando a taxa aqui na América Latina. Vejam que também na Argentina e também no Chile. Né, isso em Acinetobacter, em Pseudomonas aeruginosa. Alguém diz, no Brasil estabilizou um pouco. Estabilizou, mas está lá, em quase 50% de resistência. E em Klebsiella, então, vejam que aumentou muito a resistência aos carbapenêmicos. Que são, pessoal, para quem não está bem ciente, talvez uma das últimas opções terapêuticas para tratar infecções por bactérias gram-negativas. Eu gosto de dizer nas aulas, se vocês internarem uma UTI e pegarem uma infecção com uma bactéria gram-negativa e ela for resistente aos carbapenêmicos, a opção terapêutica é muito precária para o tratamento. E está aumentando, né, a resistência aos carbapenêmicos. Quem são, então, os protagonistas de resistência no Brasil? Se a gente pegar o boletim de segurança do paciente aí da Anvisa, né, de dezembro de 2016, a gente vai ver que, efetivamente, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus coagulase negativo, Staphylococcus aureus e vários outros gram-negativos estão entre os principais. Né? Esse aqui é o mesmo gráfico, só mostrado de uma forma diferente. Deixa eu pular os gram-positivos e dizer que nos gram-negativos a gente vai ouvir muito, produtor de carbapenemase, produtor de carbapenemase, produtor de carbapenemase. Tá? Então, nós temos, sim, vários protagonistas de resistência, desde as bactérias gram-positivas, pneumococo resistente à penicilina, mesmo na Neisseria gonorreia, resistente à penicilina também, estafilococcus resistentes à oxacilina, enterococo resistente à vancomicina, mas eu devo dizer para vocês, com certo viés de pesquisa, que é quando eu trabalho, que é onde eu trabalho, que as carbapenemases, ou seja, a produção de enzima que degrada antibiótico carbapenêmico, é o principal problema de resistência. E aí eu sei que é complicado. Carbapenemases é uma sopa de letrinha, para quem não trabalha na área, fica difícil de gravar, né? Porque tem, elas têm essas 3 letras, isso é bastante complicado, porque a primeira carbapenemase escrita degradava imipenem, então ela ganhou o nome de imipenemase. Fácil. A segunda foi descoberta em Verona, na Itália. Então, Verona imipenemase, né? A outra, Nova Delhi. Enfim, é bastante complicado isso. Mas eu devo dizer para vocês que, no Brasil, eu marquei em vermelho as principais carbapenemases e as quais nós deveremos ter bastante cuidado, que são realmente as mais prevalentes, né? A NDM, a KPC e as oxacilinases. Isso são dados lá do meu laboratório, nós já trabalhamos aí com quase 5.000 isolados clínicos, com diminuída sensibilidade aos carbapenêmicos, e quando nós olhamos os genes de resistência, ou seja, os genes de carbapenemase, inegavelmente, vejam, 61% das bactérias resistentes aos carbapenêmicos são devidas, ou se deve, ao gene KPC. Esse é o nosso grande problema no Brasil. São os dados nossos aqui, mas tem esse trabalho no Brazilian Journal of Microbiology, do professor Jorge Sampaio, da Ana Gales, falando exatamente isso. Né? A KPC é o principal problema. O que é KPC? Klebsiella pneumoniae carbapenemase. É uma enzima que foi descoberta originalmente em Klebsiella pneumoniae, né? Mas ela não é, as pessoas falam em bactéria, não. Isso é uma enzima, uma carbapenemase que degrada carbapenêmico. Veja que eles chegam a falar em 96% de prevalência em Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenêmicos. Tá bem, mas tu falou, então, que a resistência aos carbapenêmicos ela é um grande problema, e daí o que se faz? Né? O que se pode usar para o tratamento de infecção de bactérias resistentes aos carbapenêmicos? Aí a gente tem que tirar lá do antibiótico antigo, a polimixina, que era antibióticos que foram utilizados lá muito na década de 50, se não me engano. Logo se viu que eles eram muito tóxicos, saíram do mercado e voltaram a ser utilizados, porque
independente da sua toxicidade, elas são bastante ativas contra bactérias gram-negativas. Então, bom, resistência aos carbapenêmicos, então, terapia com polimixina, não somente, mas combinada com polimixina, embora sejam antibióticos, de certa forma, muito tóxicos. Veja a que ponto nós estamos chegando. E aí, nesse artigo também da Ana Gales, do Jorge Sampaio, vejam que nessas bactérias resistentes a carbapenêmicos que têm KPC, resistência à polimixina chega a 27%. Isso é o fim do mundo, pessoal. Uma bactéria gram-negativa, produtora de carbapenemase e resistente às polimixinas, realmente é praticamente incurável esse tipo de bactéria. Claro que tem terapia combinada e um antibiótico é sinérgico com o outro, pode tentar alguma coisa, mas realmente é o grande problema. Então é isso, o fim está próximo, porque mas em dezembro de 2015 foi descrito o primeiro gene de resistência móvel às polimixinas, ou seja, antes a resistência às polimixinas era de origem cromossomal, e eu sei que eu estou sendo bastante específico, mas é importante isso. Ou seja, a bactéria resistente à polimixina, ela não transferia o gene de resistência porque estava no cromossomo. A partir de 2015 foi descrito o gene transferível de resistência à colistina. Na China, não necessariamente em bactérias causando infecção no ser humano, mas em animais. E aí, pessoal, esse foi o primeiro trabalho, e logo depois na Dinamarca, na Espanha, na França, Tunísia, em vários países da Europa foram descritos esse gene. Que gene é esse? Que acarreta resistência às polimixinas. E além de estar perto, está aqui. Então, assim, aí me perco um pouco nas datas aqui, abril de 2016, foi descrito o primeiro caso do gene MCR no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, nós descrevemos os segundos casos de resistência devido ao gene MCR1, mas vejam, ainda em bactérias isoladas de animais, não do ser humano. Em salmonela também, em animais de companhia, cães e gatos, por exemplo, em pinguins, esse gene MCR. Então, vamos dizer assim, por enquanto ele estava lá infectando animais, a bactéria com esse gene infectando animais. Mas logo ela chegou em amostras clínicas, nós já descrevemos isso aqui no Brasil, e pior ainda, em amostras clínicas com gene de carbapenemase, também com gene MCR1. Então, sim, na verdade, o fim está próximo em todos os sentidos, geograficamente e temporalmente. Essas bactérias elas são praticamente, então, não tratáveis com o uso de antibióticos. Quase parte final, divaguei um pouco, eu acho, na parte de resistência, mas então o que o Francisco perguntar? Qual é que era o título da apresentação mesmo, Contribuição dos exames laboratoriais no uso racional dos antibióticos. Como é que a gente pode tentar minimizar esse problema, nós que fazemos exames laboratoriais? Devo dizer para vocês, eu fiquei pensando se eu ia falar essa parte, que me parece um tanto básica, mas é interessante, porque nós somos farmacêuticos, trabalhamos nessa área. Será que nós precisamos informar vários resultados de antibióticos no laudo do exame de microbiologia? Quem conhece minimamente o CLSI, meus alunos vão lembrar, ou não vão lembrar, que eu boto isso do CLSI, mostrando que o CLSI, o Clinical Laboratory Standards Institute, ele diz, olha, os antibióticos deveriam ser testados de forma escalonada. Não informa tudo sempre para o médico. Testa nessa forma, grupo A, grupo B, grupo C, grupo U. O que quer dizer isso? Grupo A, só testa esses antibióticos e informa para o médico, sempre. Do grupo B, tu vai testar sempre, mas tu só vai informar se a bactéria estiver resistente do grupo A. Então, é uma forma de evitar a informação do perfil de suscetibilidade no antibiótico, que talvez não deva ser utilizado como primeira opção para aquele processo infeccioso. Então, eu não quero entrar nesse debate assim, mas seria interessante. Por que a gente não faz qual é o laboratório que a gente mais faz lá? Qual é o exame que a gente mais faz no laboratório? É inegavelmente a urocultura. Quantos antibióticos a gente libera no antibiograma de uma urocultura? Será que não daria para liberar um perfil de sensibilidade para esses 5 antibióticos e ponto final? Talvez alguém vai me dizer, o Zira vai me dizer aqui, não, mas o SUS só paga se a gente testar o número X de antibiótico. Eu não sei se isso tem fundamento, mas certamente lógica não tem.
Tá? Daria muito bem para se testar e informar o menor número de antibióticos para o médico, para que ele não se sentisse tentado a usar um antibiótico, que deveria ser utilizado somente em processos mais perigosos de infecção, né? Mas isso é uma coisa pequena. O que talvez eu deva comentar com vocês sobre o que a gente pode fazer no laboratório, seja baseado, então, que esse é um problema grande de resistência. Então, a Organização Mundial de Saúde lançou, em maio de 2015, um plano de ação global para combater a resistência. E esse plano ele tem vários objetivos. O objetivo 4 é o que eu vou mencionar agora, e vou deixar ele maior aqui, o item 42, que é o seguinte: as decisões para prescrever antibióticos são raramente baseadas no diagnóstico definitivo. Então, mecanismos, ferramentas efetivas, rápidas, de baixo custo, são necessárias para guiar o uso efetivo de antibióticos. E nós sabemos que nós, de laboratório, levamos quanto tempo para dar o resultado de um teste de suscetibilidade? No mínimo 48 horas. Ora, imagina, né? Isso, obviamente que o uso de antibiótico, e essa também é a figura da Organização Mundial da Saúde, mostrando que 27 milhões de pessoas recebem antibiótico de forma desnecessária. Tá? Se o exame fosse mais rápido, conseguiria se reduzir muito disso. Aqui é um outro slidezinho mostrando isso, né? Então, lá, o paciente doente vai no médico, ele faz um tratamento empírico, porque não é culpa dele, não tem como fazer um tratamento que não seja empírico, que não tem informação. Tá? E aí o tratamento pode falhar, enfim, e aí ele vai ter que procurar um tratamento mais adequado, né? E mesmo que ele espere ainda o diagnóstico tradicional, vai ser demorado o tratamento mais adequado. Então, inegavelmente, isso é o que eu posso dizer, Francisco, talvez que o laboratório melhor possa fazer, é tentar ser mais rápido na emissão do resultado, no laboratório de microbiologia. Será que isso é possível? Será que é possível detectar carbapenemase de forma rapidinha? Ou será que a gente precisa esperar muito tempo? Então, eu vou mostrar para vocês, nessa parte final da minha apresentação, como é que a gente pode detectar carbapenemase de forma bastante rápida. Isso é ultra simples, por mais que possa ser estranho para vocês. Esse é um dos artigos que desenvolveram algo extremamente simples. Na verdade, faz o seguinte: bota a bactéria com antibiótico, tá? Carbapenêmico, né? Carbapenemase, e o indicador de pH. Ora, se a bactéria hidrolisa o antibiótico, ela vai acidificar o meio. Tá? Ela acidificando o meio, o indicador de pH vai mudar de cor. Então, esse teste chamado CARBNP, ele é positivo quando a bactéria é colocada no meio com antibiótico, tá? E ela hidrolisa o antibiótico, acidificando o meio, alterando o pH. Então, o que ele era, o indicador de pH vermelho, passa para amarelo. Então, esse aqui é um teste rápido, 2 horas, ele dá para ser lido. E logo em seguida saiu, esse aqui já tem até de forma comercial sendo vendido esse teste. E outro teste, o negócio de primo irmão desse, é o Blue Carba, que na verdade é um teste muito parecido, só que usa outro indicador de pH, né? Que aí a gente vê a mudança de verde ou de azul para amarelo. Então, esse aqui é um teste positivo, esse aqui teste negativo, teste positivo, teste negativo. É um teste também que, em 2 horas, a gente tendo a colônia no laboratório, a gente pode emitir o resultado. Tá? Então, vamos lá, vamos brincar um pouquinho. Então, se esse aqui é o teste controle negativo, sempre fica... A gente tem condição de apagar a luz aqui da frente? Tem condição de apagar a luz aqui da frente? Só aqui da frente, não. Está ruim de ver, né? Mas isso aqui é para ser um vermelho. Qual que vocês acham que é o teste positivo, que é amarelo? Dá para ver aí? Muito bem, o A1 e o A5 são testes positivos. Né? Em 2 horas a gente vê realmente saindo aí do vermelho para o amarelo. Está ruim de mostrar, mas eu ia dizer que esse aqui também é positivo, que está levemente laranja, um outro lá fica em dúvida, e por isso que talvez o teste do tal do Blue Carba, que é o concorrente dele aí, tá? É mais fácil de ver o resultado, né? Ou seja, quando fica, esse aqui é o teste, esse aqui é o controle negativo, tá? O teste tem que ficar mais amarelo do que o controle. Tá? Então, na verdade, esse é negativo, 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 e esses são 2
bem positivos. Então, assim, é bastante fácil hoje no laboratório, né? E esses são testes, depois eu vou mostrar um número para vocês, que devem custar por volta de R$ 3, R$ 4 para fazer esse tipo de teste. Então, não tem por que nós não utilizarmos. Isso é padronizado, se alguém quer falar em padronização, tanto pelo CLSI como pelo EUCAST, de usar esse tipo de teste. Saiu agora uma publicação do nosso grupo, no Brazilian Journal of Microbiology, nós testamos 83 amostras resistentes aos carbapenêmicos, né? Com as diferentes enzimas de carbapenemase, principalmente a KPC, mas outras enzimas também, e 40 não produtores de carbapenemase. Nós achamos os 2 testes muito bons, a especificidade deles bastante alta, a sensibilidade do Blue Carb é maior que o Carb-NP, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês, olhem o tempo, né, 75 minutos para dar o resultado positivo. Tá? Na verdade, a grande maioria desses testes deram resultado positivo em 15 minutos. Né? Então, é um teste realmente bastante rápido para a detecção de carbapenemase. Tá, mas ainda tem que esperar a bactéria crescer no laboratório, a Osira vai me dizer, né? A bactéria tem que ter crescida no meio para depois eu fazer esse teste. Esses testes já foram aplicados, por exemplo, que é o grande problema, que é a sepse, né? Na hemocultura de ter um bacilo gram-negativo, né, a hemocultura dá positiva no laboratório. Tá? Será que a bactéria é produtora de carbapenemase ou não? O médico tem que tomar uma atitude em relação a isso imediatamente. Tá? Esses testes eles já foram, né, propostos de ser aplicados diretamente num frasco de hemocultura. Nós fizemos também um trabalho com isso, agora recém-publicado, agora em, sei lá, em junho desse ano, né, que testamos, então, o frasco de hemocultura. Primeiro, nós batizamos o frasco com bactéria produtora de carbapenemase e fizemos o teste. Né? Que teste, professor? Blucarba, Carb-NP. Né? E tivemos 95% de positividade, ou seja, o sangue na hemocultura não influencia, porque como é uma leitura de cor, alguém poderia dizer, fica difícil de ser visto. Não, nós não tivemos essa dificuldade. E depois nós aplicamos esse teste no laboratório de rotina por 6 meses. Todo o bacilo gram-negativo que aparecia numa hemocultura, nós aplicávamos o teste. Claro que foram 314 amostras avaliadas, e só 10% delas eram resistentes aos carbapenêmicos, 30 com gene de carbapenemase PCR, mas os testes foram positivos em 24 de 30. O que eu quero dizer para vocês? Inegavelmente, em vez de a gente esperar a cultura da hemocultura, no meio de cultura sólida, o antibiograma, a gente conseguia dar o resultado em 3 a 5 horas depois que a hemocultura estava positiva. E mais ainda, um teste positivo, alguém vai dizer, mas não foi só 24 de 30 que vocês detectaram. Mas todos que tinham carbapenemase, todos esses 24 não deram falso positivo. Ou seja, quando esse teste dá positivo, o uso de carbapenêmico não deveria ser feito. Ele é um teste muito específico. Ele não é sensível absolutamente, mas ele é bastante sensível. Então, dá hoje, sim, para a gente fazer esse teste rápido. Tá, mas aí se é resistente ao carbapenêmico, como é que fica com as polimixinas? Eu devo dizer para vocês, e aqui eu vou correr um pouquinho, que o mesmo tipo de teste, pelos mesmos autores que desenvolveram lá o Carb-NP, fizeram para a polimixina também, que é um teste rápido também de ver coloração, com modificação do pH, não quero me ater muito a isso, né? E eles acharam, então, uma ótima sensibilidade e especificidade. Dizem que dá para usar também direto da hemocultura. Nós trabalhamos com isso, eu tenho uma aluna, né, a Tanise, que está defendendo seu doutorado, nós utilizamos esse teste aí e achamos esses resultados. Eu estou correndo um pouco, né, mostrando aí que de 100 isolados sensíveis e resistentes, nós achamos uma grande correlação aí à sensibilidade à polimixina. E quem é de laboratório de microbiologia sabe que o teste da polimixina ela é muito complicado no laboratório, o teste de disco de difusão não funciona, tem que fazer microdiluição em caldo, que também é confuso. Então, esse teste ele realmente é prático e simples de ser feito. E como eu tinha falado para vocês, ele é rápido, né? Em 2 horas a gente tem o resultado da grande maioria aí dos isolados. E ele é barato, pessoal. R$ 3,18. Aí, claro que isso aqui é para fazer vários testes juntos, né? Se fizer um só, fica bem mais caro, porque tem uma placa, enfim, que tem que ser utilizado. Mas nós estamos falando aí de custos bastante baixos. Ou seja, o que a gente pode fazer no laboratório, inegavelmente, para esse mecanismo de resistência bem mais preocupantes, é dar um resultado mais rápido. E hoje tem tecnologia bastante simples para isso.
Tá, mas tu não entende, tu faz pesquisa, tu não entende mais nada de laboratório de rotina, há muito tempo tu está fora do laboratório de rotina. Como é que a gente pode fazer o teste de disco de fusão, que é o que todo mundo faz mais rápido? Sim, a gente pode, né? Então, eu vou passar muito rapidamente por dados do Comitê Europeu de Antimicrobiano, isso deve estar saindo esse ano ainda, vai sair padronização para a leitura do teste de sensibilidade em 4, 6, 8 horas, ou seja, não vai se esperar mais, necessidade de esperar mais 24 horas ou 16, 18 horas, um overnight para ler o teste de sensibilidade. A grande questão aí, eles já padronizaram isso, é que os pontos de corte para leitura, ou seja, o tamanho do halo, vai ser diferente o ponto de corte se tu ler um teste em 4, 6 horas do que tu ler um teste em 16, 18 horas. Eu sei que muitos laboratórios, nós já cansamos de fazer isso, ler o teste rapidinho, mais cedo, né, mas nunca teve uma padronização. E agora o que eu estou dizendo para vocês é que o Comitê Europeu, então, está trazendo uma padronização para a leitura do teste, aquilo que todo mundo faz, o laboratório mais simples, faz o teste de sensibilidade para ser lido, vamos dizer assim, no mesmo dia ainda que a bactéria foi semeada. Tá? E vejam que ele tem uma categoria, um resultado compatível com o teste convencional, uma concordância, né, bastante alta com o teste convencional. Se nós excluirmos a piperacillina tazobactam, que é um antibiótico mais complicado, essa concordância aí, em 8 horas ela é quase absoluta, com teste que precisa 16, 18 horas de incubação. Pode ser mais, dá para sofisticar um pouco, né? Não tem como fugir da tecnologia hoje em dia, pessoal. E eu devo falar para vocês, então, né, todo mundo já deve ter ouvido falar, né, na espectrometria de massa no laboratório de microbiologia. Né? Então, hoje existem equipamentos de MALDI-TOF, né, que é equipamento de espectrometria de massa que tem condição de ver o aumento da quantidade de proteína de uma bactéria e, com isso, identificá-la. Isso é extremamente rápido. Mas o que talvez muitos de vocês não saibam é que isso é bastante novo, né, na idade experimental, a gente consegue fazer o antibiograma no sistema MALDI-TOF. Né? Então, aqui é o artigo que origina isso. Deixa eu falar rapidamente para vocês. A gente pega a bactéria crescida, né, bota ela num caldo com e sem antibiótico, um caldo sem antibiótico, um caldo com antibiótico, deixa crescer e submete isso nessa espectrometria de massa. O que acontece? Se a bactéria é resistente ao antibiótico, isso é um caldo, e a gente incuba por 2 horas, vamos dizer assim, no máximo 2 horas. Se a bactéria é resistente ao antibiótico, ela vai crescer na presença do antibiótico. Então, a quantidade de proteína formada vai ser a mesma que no tubo sem antibiótico. Então, a gente consegue comparar o espectro de formação dessas proteínas quantitativamente e estabelecer mais ou menos assim, ó, aqui a bactéria sozinha e a bactéria com antibiótico. Quando o tal do crescimento relativo delas é alto, é igualmente alto, ou seja, a bactéria sem antibiótico tem um crescimento relativo igual da bactéria com antibiótico, ora, a bactéria é resistente ao antibiótico. Mas, quando a bactéria tem um crescimento relativo alto, sem antibiótico, e um crescimento relativo baixo ou nulo com antibiótico, a bactéria, então, vai ser sensível, porque ela não está produzindo proteína. Né? Então, hoje, para quem tem acesso a equipamento de MALDI-TOF, isso vai ser o futuro da microbiologia, não tenho dúvida, é um equipamento caro, mas ele vai cada vez estar mais comum, vai dar para fazer um antibiograma, um teste de suscetibilidade em até, talvez, 2 horas. O que tem de mais moderno e sofisticado? Vai dar para, no futuro próximo, tirar sangue de um paciente que está com sepse e saber se imediatamente ou em 2, 4 horas o nome da bactéria e o teste de sensibilidade? Pessoal, isso é um artigo de agora, agosto aí, de 2018, na Clinical Chemistry, que é uma revista que não é de microbiologia, mas ela vai para o lado de microbiologia quando o negócio é interessante. Esse aqui é o editorial. Quando rápido, não é rápido o suficiente. Então, tem um artigo recém-publicado dos autores dizendo a mudança de cultura. Ou seja, é bem possível que no futuro próximo, eu já vou estar bem aposentado, graças a Deus, né, não vai ter mais quase cultura bacteriana. Vai ser possível identificar, e claro que isso é com técnica de biologia molecular, a bactéria diretamente do sangue, sangue total, sem fazer hemocultura, e o seu perfil de sensibilidade. Então, eles dizem que menos de 7 horas, tá,
ou com 8 horas, tu vai ter a identificação da bactéria e o teste de suscetibilidade aos antimicrobianos, né? Então, realmente deve ser o futuro aí. Hoje ainda é muito caro, hoje a nível de pesquisa, mas aí chegando em microbiologia. Talvez não precisemos mais fazer cultura. Encerrando, então, devo mencionar para vocês, a gente está focando muito na questão do paciente hospitalizado, do paciente que é o paciente que vai a óbito, que é o paciente que sofre mais com um tipo de infecção por bactéria multiresistente. Mas eu devo dizer para vocês, e certamente vocês sabem disso, muitos de vocês, isso está na mídia, a gente tem ouvido, que cada vez mais se usa antibióticos em larga escala para, por exemplo, promoção de crescimento animal. Frangos, hoje em dia, são grandinhos, bonitinhos, gordinhos, porque se usa antibiótico como promotor de crescimento, né? Então, eu devo dizer para vocês que o problema da pressão seletiva, ela não é necessariamente, e talvez não seja, do uso em larga escala de antibiótico dentro do hospital, mas sim daquilo que nos cerca do uso de antibiótico. Será que a gente sabe o que tem de antibiótico naquilo que nós comemos ou bebemos hoje em dia? E o que acontece se a gente está usando, né, ou comendo alimentos com antibióticos, a nossa microbiota vai ficar alterada, vai ficar mais resistente. Quando a gente desenvolver uma infecção, né, essa bactéria já vai estar mais resistente aos antibióticos. Tá? Então, isso é uma preocupação muito grande, está ruim de ler, mas é exatamente mencionando isso que eu falei para vocês. Hoje é uma cadeia muito clara aí, que os antibióticos estão nos alimentos, enfim, e pode, eventualmente, causar infecção no ser humano. Tá? Então, se fala muito, e eu não posso falar sobre resistência antimicrobiana e não falar na saúde única, né, One Health. Hoje em dia, é claro que, embora o problema para nós seja no ser humano, a infecção por bactérias resistentes afete o ser humano, inegavelmente aí tem a doença animal, o antibiótico no meio ambiente, né? Isso tudo a gente tem que estar preocupado e não somente com a infecção no ser humano. Encerrando, então, o que é o lado bom? Tem lado bom disso? Que a Anvisa, então, em 25/10/2010, com o grande problema do surgimento de KPC e depois de NDM no nosso país, estabeleceu aí normas e medidas pela primeira nota técnica aí de tentativa de combater resistência aos carbapenêmicos, uma parte bem laboratorial, mas mais que isso, lá então em novembro de 2010, vocês sabem muito bem, como farmacêuticos, que não se pode mais vender antibióticos na farmácia sem o uso de receita. Isso só aconteceu devido ao surgimento desses casos de resistência aqui no Brasil, né? Já deve ser há muitos anos, na Europa, Estados Unidos é assim. Nós estamos recém começando aí a controlar o uso de antibióticos em farmácia. Isso é importante? Eu não posso dizer que não, mas isso é como tentar apagar um incêndio com um baldezinho. Tá? É o de menos, eu acho, e é uma posição muito pessoal, a venda de antibióticos no ambulatório, tá? Na farmácia. Tá? O grande problema é o uso em larga escala no hospital e, principalmente, o uso, então, em produção animal, hoje em dia. Né? Mas, claro, um baldezinho de água aí, talvez, tente precaver um pouco mais do incêndio se alastrar. Né? Então, lado bom, iniciativas, né? Então, o mundo hoje está preocupado, eu já falei para vocês desse documento, né? É uma preocupação mundial, isso faz, então, estaria o plano global, isso faz com que os países como o nosso, então, também tenham que desenvolver plano nacional para prevenção de controle da resistência antimicrobiana, tem um plano já desenvolvido, bastante político, mas, enfim, é um plano que já existe, né? Melhor do que não ter plano algum. Nós temos hoje um grupo, né, do qual eu orgulhosamente faço parte, que é um comitê brasileiro de padronização do teste de sensibilidade, né, das nossas realidades, né, não vamos seguir somente realidade, então, enfim, norte-americana, europeia. Isso é uma iniciativa também bastante atual e eu acho bastante importante. Sob o ponto de vista de pesquisa, nós temos um instituto, hoje em dia, de pesquisa em resistência aos antimicrobianos, né, 12 laboratórios no país como um todo. Então, para finalizar, que horas são? 11h45, o momento que eu tinha que terminar. Eu estou lendo um livro, estava lendo esse livro aqui do Albert Einstein, a biografia de um gênio imperfeito. Né? Todo mundo sabe do Albert Einstein, mas lendo esse livro é interessante. Aliás, o cara que rodou no seu doutorado, né? Não foi aceito a sua tese de doutorado, no primeiro momento.
Mas ele tinha claro a relação, ele não tinha claro, ele pensava muito que existia uma relação entre matéria e energia, né? Ele sabia que essa relação tinha que existir, ele não sabia como, né? Mas ele sabia, se queimasse lá um tronco de árvore, gerava aquele fogo, gerava uma quantidade de energia, mas essa medida era difícil de ser feita. Então ele, no livro diz isso pelo menos, ele entendia que existiam duas cidades, assim, né? Uma em que se tivesse um túnel entre as duas cidades. Sim, estou divagando, mas é o que está escrito no livro. O cara sairia de uma cidade e aí, para chegar na outra, para ele poder viver, ele teria que ficar muito maior, ou, saindo da cidade, que é muito maior, vindo para a cidade E, ele ficaria muito menor. Ou seja, uma relação, todo mundo sabe essa forma, ninguém entende como é que foi feita, né? Mas de energia e de massa, né? Ou seja, uma massa vezes uma constante, que é um absurdo, que tem 14 dígitos, se não me engano, né? A massa, vezes isso, daria energia, né? E isso, o cara ficou famoso aí, na vida inteira. Eu acho que, sim, o hospital é o problema de resistência aos antimicrobianos. Falei isso desde o início, né? Onde as pessoas têm as doenças infecciosas e terminam morrendo em relação a isso. Mas nós não podemos esquecer, que foi como eu terminei falando, que a pressão seletiva não é somente, muito antes, pelo contrário, apenas dentro do hospital. Tá? A gente usa antibiótico em várias outras locais que não seja apenas no hospital. Então, essa relação, como é que isso acontece, né? Eu não sei, mas eu proporia uma fórmula assim, né? Que a resistência antimicrobiana, toda vez que a gente usar um antibiótico ao infinito, tá? Nós vamos ter uma resistência aos antimicrobianos de uma forma muito significativa. Então, se alguém um dia quiser fazer a minha biografia, eu estou à disposição aí para falar sobre isso. Ok, pessoal? Esse é o grupo com quem eu trabalho, orgulhosamente também. Agradeço a atenção. Fico à disposição se tiver alguma pergunta aí. Obrigado, pessoal. Fazemos perguntas, não? Tem prova, depois me falaram, né? Que parece... Sim, é sério. Tem prova, não tem? Ah, só para o EAD. Ah, bom, ufa. Comentário, sim, não. Vamos almoçar. Tudo que aponta, por mais que seja um balde pequenininho d'água, mas já houve algum estudo em relação a essas resistências, em relação à retenção lá na farmácia, na drogaria, desses receituários? Silvana, é bem interessante essa pergunta, né? Na verdade, eu procurei por isso já e não achei. Tá? Seria interessante a gente ver quanto que teria sido, quanto que era o consumo ou quanto que era a venda de antibióticos em farmácia antes e depois da retenção de receita. Eu não achei, acho que não tem nenhum estudo em relação a isso, né? Acho que não tem. Mas, inegavelmente, né, eu falo daquilo da questão do balde, mas pelo menos é alguma coisa que está se fazendo, se precavendo, né, do uso totalmente desnecessário de antibióticos. Eu não tenho dúvida disso. E metodologias com custos mais baixos, como técnica de lavagem de mãos, coisa muito simples dentro do ambiente hospitalar. Tu teria sugestões de outros métodos simples de combate e até para que a gente possa trazer para outros nichos de mercado dentro da própria farmácia, no momento da aplicação de um injetável, nas clínicas. O que nós também... sugestões para isso? Na verdade, quando o Francisco me convidou para isso, na verdade, esse é o tipo da área que eu realmente não milito, né, Silvana? Eu posso falar o que eu penso, algumas coisas do que eu conheço de hospital, que eu trabalho há alguns anos, mas cada vez me parece, eu tenho que responder de uma forma geral, tá, Silvana? Cada vez me parece que não se precisa atitudes muito sofisticadas para combater a transmissão de bactérias. Tá? Então, sim, o simples fato de lavar as mãos, não precisa usar uma luva muito sofisticada, quer dizer, precisa usar luva, mas não é o uso de uma luva muito sofisticada que vai quebrar a barreira de transmissão de bactéria de um paciente para o outro no hospital. E de tudo que eu ouço falar, e, enfim, com frequência estou envolvido em congresso de infecção hospitalar, a lavagem pura e simples de mão, ela já é bastante eficiente como bloqueio, como medida de barreira de transmissão de bactérias, né?
Então, eu não sei se teria alguma coisa a mais se fazer nessa área. Claro que estava lá o uso do álcool gel, né, o álcool 70 é algo bastante importante, uma vez que a sujidade tenha sido removida. Tá? Mas essas são as barreiras, eu acho, assim, básicas, mais importantes, e que, por incrível que pareça, muitas vezes não são seguidos no hospital. Né? A questão toda de barreira, né, Alzira, né, de cuidar para que um paciente não transmita para o outro, né, uma bactéria multiresistente. Só que isso é um problema já que se agravou, Alzira, né, porque hoje já não se consegue isolar os pacientes com infecção com MDR, com bactéria multidroga resistente, né, porque já são tantos. Hoje se faz mais, assim, eu entendo, cortes, né, a ala que fica os pacientes infectados, a ala que não fica, né, então, ou seja, a gente não consegue, parece, quebrar essa barreira, mas talvez juntar lá num cantinho esses pacientes. Mas sim, as medidas de barreira, elas são importantes na transmissão de bactérias. Né? Mas sim, é complexa a questão, não é? Eu falei só sobre o ponto de vista de exame laboratorial, reconheço isso, mas o combate da resistência ela não é algo apenas dependente do resultado do exame laboratorial. Né? A própria CCIH do hospital também, né, colaborar com esses processos também de controle. E eu penso também que os escassos recursos, né, cada vez maiores esses recursos. Eu lembro que trabalhei num hospital muito pequeno e que não tinha antibiótico. Né, se caso houvesse uma infecção grave de algum paciente ali. Então, isso é bastante preocupante para que a gente consiga trabalhar cada vez mais outros aspectos em paralelo para haver, né, esse controle. De novo, de quem olha de longe, de fora, né? Mas me parece que a CCIH que faz o melhor trabalho nisso. Assim, obviamente, o problema não é a CCIH, o problema é o staff do hospital seguir essas padronizações, né? Eu vejo as CCIHs, assim, de quem eu conheço, muito atuantes, mas o problema é isso, é fazer com que a pessoa, o médico, enfim, não somente o médico, o atendente de enfermagem, enfermeiro, entre no quarto, o paciente efetivamente lave as mãos, cuide com isso, mesmo no momento assim, de emergência. Isso parece que essas barreiras são quebradas, né, independente aí das normativas de CCIH. Né? O importante também é o escalonamento da utilização de antibióticos dentro do hospital. Daí a grande importância do farmacêutico hospitalar, junto com o médico da CCIH. Né? Então, isso ajuda muito também a gente preservar alguns antibióticos para um uso específico, criando até uma burocracia para o próprio médico fazer uma explicação escrita para conseguir ter acesso à droga para o paciente. Sem dúvida. Isso é complicado, né, Alzira, assim, no sentido de o que eu vejo, o que eu entendo. Acho que está lá no final, né? Não transformar o aliado aí num inimigo, né? Eu não tenho dúvida, embora tudo que eu tenha falado, que o uso de antibióticos de última geração vão ser extremamente importantes para manter, preservar a vida do ser humano, sem dúvida, né? O que tem que cuidar é isso, é o momento que ele deve ser utilizado. Né? Então, o que eu veria como algo ideal, talvez, que tivesse uma equipe hospitalar, quando esse determinado antibiótico fosse prescrito, que analisasse, mas desde o início, toda a história do paciente. Tá? E também não, porque eu entendo que isso acontece, da pessoa que fica lá numa bancada, atrás de um computador, alguém prescreveu, sei lá, polimixina. Tá? Polimixina não pode ser utilizada. Não, teria que ter uma equipe de infectologistas acompanhando esse caso. Mais ou menos assim, ninguém se trata, de novo as minhas frases de efeito, ninguém vai se tratar com câncer com um médico que não seja especialista. Né? Por que não é assim com o infectologista? Entendeu? Usar antibiótico, qualquer médico pode prescrever, e esse qualquer não é demérito à medicina, mas qualquer especialidade médica pode prescrever. Será que antibiótico não deveria ser prescrito somente pela especialidade que trabalha na área de infectologia? Isso me pareceria ser o mais adequado aí do controle de uso de antimicrobianos. Né? Eu sou farmacêutica, faço residência em cardiologia no interior do estado, e nós presenciamos assim, recentemente um caso de um paciente que ele foi por uma troca valvar
e durante o procedimento cirúrgico, o cirurgião constatou uma endocardite que, em momento nenhum, foi visualizada nos exames laboratoriais. Não houve crescimento de bactérias, enfim, uma série de questões que eu fico me perguntando. E aí, depois, enfim, no acompanhamento desse paciente, nós tivemos, então, acesso que ele fez uso de antibiótico por um procedimento dentário, de uma forma equivocada, enfim, que eu não vou entrar no detalhe. Mas eu fico pensando o quanto que isso não deveria, talvez, ser mais recorrente antes da RDC, né, de 2010. Eu fico pensando o quanto que isso, não sei, né, isso é um pensamento meu, mas quando o paciente poderia chegar na farmácia e comprar livre-arbítrio, né, os seus antibióticos, se isso não acontecia numa escala maior. Fico me perguntando isso. E o tratamento desse paciente foi feito em cima de uma constatação, em cima de uma mudança morfológica daquela válvula. E, em momento nenhum, isso foi constatado pelos exames, talvez por esse uso anterior desse antibiótico que foi feito. Como é que é o nome? Etna. Etna. Não, Duas coisas. Tina. Tina. Meu nome é Tina. 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 Na verdade, duas coisas que mencionaste aí importantes. Uma é, sim, a limitação do exame laboratorial. Isso tem que estar muito claro. O exame laboratorial não é absoluto. Óbvio, e aqui fala quem há 32 anos trabalha nessa área. Tá? Nós não vamos conseguir detectar crescimento bacteriano em todas as situações que tem infecção no paciente. Porque uma infecção desse tipo, pelo que você está descrevendo, é uma infecção que ele diz que tem uma vegetação, a bactéria ali grudada na válvula necessariamente, que tu vai... Bom... nem se viu a vegetação. Então, como é que o diagnóstico era infeccioso? Foi baseado em quê? Nessa lesão que é compatível com a ação de bactérias. Não se encontrou, na verdade, uma outra justificativa. Então, é exatamente isso. Muitos dos casos, infelizmente, o exame laboratorial não vai detectar a bactéria. Então, assim, tudo que eu falei de determinar o perfil de sensibilidade rápido não vai se aplicar, porque tu não consegue detectar a bactéria. Talvez com as técnicas de biologia molecular, que são bem mais sensíveis, se consiga no futuro. Até porque pode ser uma bactéria nutricionalmente exigente, anaeróbia, porque tu falou em boca, bactéria anaeróbia que não cresce no meio de cultura convencional, se não for incubada em anaerobiose. Então, assim, sim, tem essa lacuna, né? O exame laboratorial não é absoluto, infelizmente. Muitas vezes o tratamento vai ter que ser empírico, baseado na característica daquele paciente. E outra coisa, que é a questão aí, tu falaste da extração dentária, sim, vai ter uma circulação de bactérias no corpo do paciente, que daqui a pouco ele usou o antibiótico de forma inadequada. Eu ainda acho que o uso de antibiótico a nível de farmácia, de usar uma ampicilina, uma cefalosporina de segunda geração, não é a principal pressão seletiva da resistência antimicrobiana. Mas, sim, tem que cuidar o uso de antibióticos. Mas me parece que essa é uma ponta pequena do iceberg, se controlar esses antibióticos que são de menor espectro de ação. Né? Mas, como tu colocaste, eu tenho que dizer isso, é complexo, não é fácil, né, de fazer uma avaliação caso a caso. Né? Tem, que não é das bactérias, cultural das pessoas, né? Isso, inegavelmente, também tem. Uma situação que, até para reforçar a questão anterior, assim, dos hábitos, né, cuidados com práticas de higiene, até entre os profissionais de saúde, que é muito importante, que a gente circulando no hospital, assim, a gente vê que não é uma prática, como deveria ser uma prática mais comum, assim, dos cuidados, assim, para evitar a transmissão de bactérias. Há alguns anos atrás, no nosso laboratório, a gente fez um trabalho em biossegurança, né, e em determinadas regiões, áreas físicas do laboratório, era obrigado o uso de luvas, né, para manipulação de amostras, para manipulação de materiais, e em outras áreas não era obrigatório o uso de luvas. E aí, depois de um tempo, a gente fez, então, a coleta assim, com o pessoal, estagiários, né, de um projeto que a gente teve de biossegurança com a UFSPA, né, no laboratório, lá do Hospital Presidente Vargas, né, e se identificou que a área onde não era obrigatório o uso de luvas, as superfícies tinham maior contaminação por bactérias
do que as áreas onde era obrigatório o uso de luvas, onde, usando luvas, podia manipular material, se sujava a luva com material, e se pegava o telefone, por exemplo, com a luva suja, né? Mas, mesmo assim, na área em que não era obrigatório o uso de luvas, a contaminação era maior. Então, a questão é de desenvolvimento de hábitos adequados. Eu sempre falo para as equipes assim, a gente tem que procurar desenvolver bons hábitos, profissionais, pessoais, né, inclusive de biossegurança. Então, isso ajuda bastante. Só um comentário também, parece que o doutor Afonso ficou um pouco traumatizado com a nossa proposta, né, de tema, né, da aplicação dos exames laboratoriais, como contribuir. Mas, assim, eu acho que a palestra foi extremamente elucidativa para a gente, assim, né, do ponto de vista, para a gente que não trabalha com microbiologia em rotina, né, talvez muitas pessoas de farmácia não tenham essa vivência, assim, que foi trazida com brilhantismo pelo Dr. Afonso aqui, foi extremamente esclarecedor. E eu acho, Afonso, que, embora tu tenha realmente te perturbado, entre aspas, com o tema, é de obrigação do colega hospitalar, farmacêutico hospitalar, o farmacêutico clínico, não precisa conhecer as sutilezas técnicas, mas conhecer o efeito dessas bactérias resistentes. Ele tem que conhecer para contribuir, principalmente dentro de um hospital, a conduta até de uma CCIH. Muito obrigado. O meu problema foi esse, né? Na verdade, a minha visão ela é enviesada para a microbiologia, quando esse problema ele é bem mais abrangente, né? Ele não é simplesmente a questão de ter o resultado do exame mais rápido. Essa é a minha como é que é? Perturbação. Entendeu? Pois não? Eu não sei de dados para te informar, mas isso parece ser extremamente importante, né? Hoje em dia, a gente tem alguns dados de, por exemplo, o meio ambiente está falando, né? Efluente hospitalar. Né? Existem trabalhos, claramente, de novo, né, eu sou enviesado por parte de microbiologia, de bactérias resistentes, com resistência a carbapenêmico. Veja bem, um carbapenêmico não é um antibiótico prescrito, assim, porque ele é um antibiótico injetável, enfim. Então, bactérias resistentes no dilúvio, né? No arroio dilúvio, em Porto Alegre, resistente a carbapenêmicos, provavelmente advindas aí de efluente hospitalar. Tá? Então, o que antes se pensava que no meio ambiente a bactéria se diz em inglês, né, wild type, né, tipo selvagem, nunca entrou em contato com antibiótico, muito antes, pelo contrário. Eu não sei te dizer, eu não tenho condição de te dizer uma medida disso, mas eu não tenho dúvida que a resistência hoje ela é também em bactérias que estão no meio ambiente, né, em bactérias ditas selvagens, porque a gente está contaminando, é antropomórfico, né, ou seja, nós estamos contaminando o meio ambiente com bactérias resistentes. Eu não tenho dúvida disso. Quanto que isso influencia na infecção no ser humano, eu não sei te dizer. Almoço? Está na hora.